Meu nome é Lúcio Celestino, eu estou em Goiânia, Goiás, nesse cerradão aqui maravilhoso, e estou aqui para compartilhar com vocês um pouco da minha caminhada com o tarô, com autoconhecimento, e espero aí contribuir com vocês no dia de hoje, certo? Algumas pessoas aqui já são tarólogos, né? Temos também pessoas aqui que são professores de tarô, algumas pessoas aí mais tempo na caminhada do que eu. E se você está aqui, é porque você, de alguma forma, está investindo aí no seu desenvolvimento, e eu espero ser contribuição, atender um pouco da sua expectativa. O meu filho está aqui do lado, aqui me dando um suporte aqui, tá? De vez em quando aqui eu posso ter uma interferência com ele. Aqui é uma aula geral, então tem pessoas aqui de todos os níveis, né? Pessoas que já leem tarô, pessoas que estão chegando agora nesse conhecimento, né? Então, eu vou passar aqui rapidamente por alguns assuntos para a gente entrar na jornada, certo? No tema da aula mesmo. O tarô, ele não tem, assim, uma pessoa que inventou um nome, que inventou o tarô numa época, num porquê, no para quê, no para quem. Não tem, assim, 1900 e alguma coisa, alguém inventou o tarô, né? E serve para isso ou para aquilo. Mas o que a gente tem assim de texto, de livro, né, nos museus e de documentos é que o tarô tem aí pelo menos 6 séculos, na Renascença italiana, né? Mas os arquétipos, né, as imagens e o que ele traz, a força dele, a gente percebe que está presente em várias civilizações aí desde Tote, né? Então, assim, nesse contexto da Renascença, né, que estava buscando a cultura clássica grega, né, retomando ali o renascimento das artes, da filosofia. O homem estava querendo compreender um pouco melhor sobre ele, fora dos padrões, dos dogmas, né, da igreja. O tarô ele surge nesse momento ali, né? Ele surge nesse momento ali do indivíduo buscando o autoconhecimento, que na Grécia antiga era bem estimulado, né? No oráculo de Delfos, né? Conhece a ti mesmo, no período medieval, esse conhecimento de si mesmo era reprimido. Então a gente vive ali um momento ali efervescente ali da ciência, da filosofia, das artes, uma busca pelas tradições antigas, religiosas, e o tarô surge nesse contexto e casa muito bem com o pensamento dessa época, né? Os deuses e as deusas começam a aparecer na arte renascentista, nessa essa multiplicidade do espírito humano, né, de querer se compreender nos seus múltiplos aspectos. Então, o tarô fazia sentido ali para aquela busca daquele momento, para explicar as dinâmicas do universo, a profundidade da psique humana, né, fora desses padrões de rigidez ali, de que o conhecimento era pecado, tinha culpa, punição. Então surge dentro desse novo paradigma, né, dessa mudança de paradigma ali, que o homem está querendo compreender as leis universais, sair desse dogma da salvação, que é o contrário, né, que o homem precisa elevar o espírito para se livrar dos limites impostos pelos dogmas, né? E aí depois o tarô saiu de circulação da forma como a gente está vendo aqui hoje, conhece, e ficou nas ordens herméticas. Não é que ele saiu de circulação, né? Ele adquiriu, foi reinventado em outros formatos, para jogos, passatempos, né, para apostas, mas ele foi preservado nas ordens herméticas da forma que a gente conhece hoje, né? O Jung, ele reconheceu no tarô uma ferramenta poderosa, capaz de integrar, né, a parte inconsciente e consciente do homem, que através do tarô era possível a gente acessar padrões mais profundos, para que a gente pudesse fluir no nosso potencial e buscar o caminho da individuação. O que é o caminho da individuação? É a arte da gente se tornar quem a gente é. Caminho de autocura que cada ser humano faz.
e independe de doutrinas, né, de dogmas que tem a ver com a espiritualidade. Por vivermos de forma inconsciente, na maioria do tempo, estamos no piloto automático, mas podemos ampliar nossa percepção e darmos uma resposta melhor frente aos estímulos externos e internos. Então, o uso terapêutico do tarô, as pessoas geralmente que buscam uma leitura de tarô são pessoas que estão no modo dúvida, elas estão querendo uma resposta para alguma coisa. Através dos arcanos, é possível a gente criar um distanciamento para a gente ampliar mais a nossa percepção e decidir de forma mais clara e sair desse modo dúvida. Então, não é que o tarólogo ele tem as respostas para dar. Ele consegue causar reflexões, né, criar possibilidades dentro das questões que o consulente traz. Geralmente também as pessoas buscam o tarô, né, uma consulta de tarô para saber do futuro. Tem essa coisa do nosso inconsciente coletivo, né, de saber o futuro. Dentro do estudo do tarô, a gente vê que o futuro ele é construído, como se esse futuro já estivesse pronto. E do ponto de vista que nós vamos olhar aqui hoje, né, o nosso olhar aqui hoje, é o contrário. É que nós carregamos o potencial de transformação dentro de nós, que nós somos esse laboratório alquímico, né? O labor, quer dizer, trabalho, e oratorium, casa de oração, que portamos os elementos necessários, né? Para fazer a nossa transformação de consciência. Porque o homem, na natureza, ele é uma espécie que não está pronta ainda. É como se fosse terminar o trabalho da natureza, entre aspas, né? Como se alguns chamam de evolução, de crescimento, de desenvolvimento. Esse ideal de futuro que às vezes as pessoas vêm buscar no tarô, a gente entende que exige um certo esforço para despertar as nossas habilidades, colocá-las em cursos para a gente enfrentar os medos, as feridas, compreender os limites nessa jornada aí nós vamos daqui a pouco ver como é que esse caminho se forma, né, através dessa ferramenta aqui, dessa abordagem. Outras pessoas também buscam o tarô para limpar o campo de energia, né, para como se fosse haver algum tipo de milagre, né, que algo vai acontecer de diferente, que depois da leitura ele vai resolver os pepinos que ele tem para resolver, né? É possível, sim, a gente olhar para os programas que a gente carrega, reavivar a nossa bioquímica, observar os gatilhos que a gente tem e instalar novos programas dentro desse desenvolvimento que a gente se propõe através do tarô. Outra coisa também que o tarô é muito associado é a questão do karma. Uma coisa que eu aprendi também com essa ferramenta é que nós não estamos presos, né, ao destino. Nós estamos presos a padrões e que, à medida que a gente vai desprendendo, nós vamos conseguindo se conectar mais com a nossa essência, né? A gente consegue ir desgrudando um pouco desses programas, né? A gente consegue não reagir tanto emocionalmente, mentalmente. Nós vamos ver também que o tarô é separado pelos nossos corpos de energia. A gente tem as espadas, né, que é o nosso corpo mental, nós temos as copas, que é o nosso corpo emocional, temos o ouro, né, que é o nosso corpo físico, e nós temos as cartas de paus, que é a nosso impulso espiritual, né? Dentro do estudo do tarô, a gente percebe que nós estamos dentro de um programa, mas nós não estamos destinados a estar nesse programa, né? Nós não precisamos estar preso àquele personagem, nem ser espectador da nossa vida, né? A gente pode sim criar novos roteiros, mudar nosso figurino, mudar o cenário, mudar as pessoas com que a gente atua na vida, a forma de atuar na vida. E o tarô, ele trata de uma linguagem simbólica. O Jung tem essa frase aí, né? Até você se tornar consciente, o inconsciente vai dirigir sua vida e você vai chamá-lo de destino. O tarô tem uma linguagem simbólica. Ele fala através dos símbolos, dos arquétipos. Então, o que é aprender a fazer uma leitura do tarô? É aprender essa linguagem através desses símbolos. Nós temos vários tipos de decks, né? Tem alguns decks que
misturam algumas outras abordagens. Então, tem alguns decks que colocam astrologia, que colocam a cabala, tem os decks transculturais, que traz conhecimentos, por exemplo, o tarô egípcio, o tarô mitológico, que além dos arquétipos usuais, traz também uma compreensão daquela cultura, né? Então, o tarô ele é dividido em arcanos maiores e arcanos menores. Os arcanos, geralmente, saem algumas cartas, né, que as pessoas assustam, por exemplo, a carta da morte, carta da torre, mas os arcanos, eles não são bons e nem são maus, não são ruins. O que eles explicitam ali no jogo são as facilidades que a gente pode encontrar ou os desafios que a gente pode encontrar. Então, nós temos aí 22 arcanos maiores. O arcano, o zero, que é esse que está destacado aí do lado esquerdo, né, esse maior aí, que é chamado de louco, de bobo, a criança. Ele tem vários nomes aí, a depender do deck, mas o mais usual é chamar de louco. Aqui, ele está disposto aqui em 3 divisões de 7, que é o tema que nosso hoje da jornada que a gente vai fazer. Tarô também trabalha com ciclos. Se a nossa vida às vezes está muito confortável, não é natural. A gente está ali na zona de conforto, a gente está sobrevivendo, mas a vida ela dá fora dessa zona de conforto, ela dá no movimento. E esses movimentos vão nos levando a diferentes estágios dessa viagem, dessa jornada retratada aqui nesses 21 arcanos, que é a jornada de alma que cada ser humano traz em potencial dentro de si, que estimula ele a buscar algo, né, a fazer esse movimento. Essa jornada ela é identificada em diferentes mitos, diferentes contos, tradições, sabedorias, mas ela está codificada dentro do DNA, digamos assim, de cada ser humano, para a gente se completar. Porque, igual eu falei, nós somos o único ser que ainda não é completo. Nós ainda temos uma etapa para ser realizada. Nós ainda temos um caminho de autorrealização. E nós somos o meio de campo, aqui retratado pela figura do louco, né? O louco é como se fosse o espírito que vai fazer essa jornada. Ele é um meio de campo entre o mundo interno e o mundo externo, que somos nós. Essa é a indefinição de quem nós somos, né? Nós somos esse mistério que atravessa nesse plano, nessa jornada de alma que a gente faz. Nós somos esse mistério que vai atravessando e vai passando de fase. Esses ciclos da vida, que tem nascer, adolescência, maturidade, existem os ciclos cronológicos, mas existem também os ciclos psicológicos, que também é chamado de arquetípicos, que é o que a gente vai tratar mais aqui, que independe do cronológico. Então, nós temos ali na primeira fileira, ali, nos 7 arcanos, nós vamos passar aqui hoje bem por cima, porque esse aqui é um estudo muito profundo. Esses 7 arcanos ali é como se fosse uma dessas fases. Depois a gente tem ali o arcano do 8 ao 14, que é uma outra fase, e a gente tem do 15 ao 21, que é um terceiro ciclo. Essa primeira fase ali, a gente está representado ali pelo pai espiritual, a mãe espiritual, a mãe física, o pai físico. A gente tem a figura ali de uma autoridade religiosa, a gente tem um momento ali de decisão e um momento que a gente sai para a vida, né? Como se fosse mudar de ciclo. Então, nesse primeiro percurso aqui, quando a gente nasce, a gente precisa dessa proteção, a gente é acolhido nesse plano. Depois ali a gente tem a adolescência, onde vem os amores, vem os conflitos existenciais, os conflitos de identidade. E depois a gente tem ali essas cartas temidas ali da terceira fileira, né? É da nossa maturidade, do nosso aprendizado, os nossos desafios, tribunais que a vida nos impõe na nossa caminhada, para a gente adquirir equilíbrio. Aí a gente encontra ali prazer, esse conflito, né, entre o prazer e a moralidade, achar um equilíbrio, um desenvolvimento ético dentro disso aí. E a gente tem as perdas, tem as crises, momentos de desespero, de processos, de dores, de despertar. E aí já vai finalizando ali a caminhada ali embaixo, né? O despertar ali a carta do julgamento, né? E essa esperança, essa realização para um novo ser,
um novo ciclo. Então, essa imagem aí, o que que ela diz para você? O que que ela te traz aí? Quem quiser abrir o microfone e falar alguma coisa, depois outro, três pessoas aí. Leveza. Justamente, o louco, né? Aquela parte dentro de cada um que a gente tranca lá no fundo e para carregar o peso da vida, né? Entrar no mundo dos boletos, da rotina. E aí ele vem cobrar da gente depois também, né? Ele somatiza de alguma forma. Mas é a Sim, é o leveza, se aventurar, né? Ele eu não acho, tem medo de se aventurar. justamente. Uma aventura, né? Ele é um aventureiro, ele está ali um passo do precipício ali, né? Talvez ele não, um pouco inconsequente com relação, ele tem uma visão lá para frente das montanhas, do céu, né? Mas ele, o pé no chão ali, ele não, ainda não tem a firmeza das leis de causa e efeito, né? As leis do karma, né? Ainda não está introjetada nele ali, não está. E aí ele pode ser um pouco inconsequente, né? Me mostra inocência. Inocente. Inocente, uma pessoa inocente que está indo, não está nem percebendo o que está em volta, vendo a beleza, mas com a naturalidade. Essa inocência, né? Por isso que também é chamado arcano da criança. É como se nós aqui nesse plano, nós todos temos essa inocência com relação às coisas, às leis universais. Na origem latina da palavra pecado, quer dizer errar o alvo, né? Fora desse peso que é imposto dessa palavra, a gente tá querendo acertar sempre. Mesmo fazendo, às vezes, uma coisa que talvez não seja, que a gente está sabendo ali, mas sabendo, de alguma forma, nós estamos errando o alvo, né? Então, nós preservamos, nós não temos o conhecimento da espiritualidade, nós somos inocentes nesse plano. Então, a inocência também, tudo a ver aí. Quem falou foi a Kátia, foi? Bem-vinda, Kátia. Foi eu, foi a Kátia. Teve algumas pessoas que responderam aqui no chat também, né? Essa figura aqui, ela em alguns decks, ela aparece por último, em alguns em primeiro lugar, mas ele é o zero, ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, porque ele vai fazer a jornada, ele vai passar no um, ele vai passar no 2. O zero, entre aspas, não vale nada. Mas ele, o que que transforma em 1 milhão, em 10 milhões, em 100 milhões, em 40 milhões? Então, quando ele passa na casa um, não é um, é 10, né? Então, assim, quando ele passa de novo, porque quando ele chega no final, ele volta tudo de novo. Vamos ver se você aprendeu realmente. Cada um tem sua compreensão, né, de outras vidas, de salvação, de planos multidimensionais que a gente precisa aprender, né? Cada um com a sua leitura, ele está no constante aprendizado. Ele vai passar pelos mesmos caminhos para poder ver se ele somou um zero ali. No tarô mitológico, o louco sai da caverna. E aí alguém falou da criança, né? Da inocência. É como se fosse também a saída do útero. Para onde que a gente vai? A gente não tem sentido. Como eu tive falando lá atrás, né? A gente vai ser programado pela família, pela sociedade, pela igreja. Nós vamos viver dentro de um programa, porque até que a gente faça o movimento de sentido dentro de nós, quando o ser humano desperta que existe uma essência, aí ele inicia o despertar e o processo de transformação, que aí é a carta do mago. Nós vamos chegar lá, que é essa primeira aqui de baixo. Mas a carta do louco, ela é interessante porque ela é a carta do espírito nosso nesse plano. Alguma coisa nos impulsiona. De alguma forma, se a gente não sai para essa busca, algo acontece em nossa vida, nem que seja pelas nossas feridas, né? A gente vai ter um jeito de aprender, de crescer, nem que seja a força. A gente precisa aprender para a gente acessar a essência e também acessar o sofrimento, para compreender esse sofrimento. E nós viemos para cá expulsos dessa caverna, expulsos desse útero. E aí a gente tem um movimento de queda de consciência. Tá vendo ali que ele tem um precipício ali? Ele tem um movimento de queda. Ele vai descer para esse plano que nós estamos, né? Esse plano material, para o aprendizado, para a jornada espiritual. A espiritualidade ela tem a ver com as coisas do alto, mas em equilíbrio com a terra.
Por isso que nós temos as 4 dimensões dos naipes, né? A carta de ouro significa terra. E ela é a primeira carta na sequência depois dos arcanos, que é o primeiro nível que a gente precisa trabalhar. Então, ele se lança nesse desconhecido para experienciar essa força que nos habita, que nos movimenta, que a gente incompreende ela, que a gente não consegue dar um sentido para ela, a gente não sabe para onde vai. Essa força pode levar a gente para o alto, igual ele está lá, para um impulso criativo, como pode também ser uma força para levar para o precipício, uma força destrutiva. Na psicanálise, a gente aprende, né, que a gente tem os 2 princípios, né, o princípio do prazer e a pulsão de morte. Inclusive, dependendo do prazer, é uma pulsão de morte também. Então, ele é como se fosse a criança, né? Ela tem muita expressão, muita energia, mas não tem direção. Esse impulso sem direção, ele pode se tornar inconsequente. E é por isso que a gente vai ser programado nas regras, né, na escola, para adestrar esse impulso, para a gente canalizar esse impulso. O que é o despertar espiritual? É compreender esse impulso e, com o processo de consciência, dar um direcionamento para ele através desse caminhar de aprendizado, que é a passagem nos 21 arcanos. Cada arcano representa um arquétipo da vida humana, um momento de vida, como se fosse uma fotografia daquela fase que é onde a gente está preso, ou também que a gente carrega de potencial para ser desenvolvido. O nosso Dharma, o nosso Karma, nós temos, cada um de nós, um arcano da nossa alma, que está dentro do nosso, cravado na nossa essência, e a gente tem também um arcano para a gente trabalhar, que é o nosso desafio. Quem já conhece o tarô, né, eu vou falar daqui a pouco, vou mostrar aqui a imagem. A gente tem também o eremita, né, que já é o contrário do louco. O eremita ele já está iluminando o próximo passo dele. O louco ele não está olhando o próximo passo. O eremita já passou por um processo, já entende as consequências, né, de causa e efeito, e agora ele vai olhar com cuidado o próximo passo que ele vai dar. O louco, ele traz para a gente também essa dimensão da arte, desse saber instintivo, que existe algo fora dessa lógica convencional, desse mundo quadrado, que é nossa capacidade de sonhar. Ele sabe que ele carrega múltiplos paradoxos dentro dele. Ele não está preocupado com isso. Ele consegue entrar, ele consegue sair dos lugares, ele não se interessa pelos olhares, ele consegue não levar as coisas tão a sério. Ele mesmo não se leva a sério. Esse aqui é um dos decks, tá? É White Smith, mas tem muitos outros decks. Tem decks que o louco tá tocando violino, tem decks que, em vez do cachorrinho ali, é um crocodilo. São várias expressões dessa mesma dimensão que o ser humano carrega. E cada deck tem infinitas possibilidades de interpretação, e essas interpretações são atualizadas cada hora que você olha para a carta, cada ano que você aprende, amadurece na sua vida com os seus desafios, que você olha para aquela carta, ela te traz novas dimensões dela. Então, é uma caminhada sem fim. Por isso que não tem assim a pessoa domina o tarô. Não, nós somos estudantes, porque assim, olha o tanto de gente no planeta Terra que olha para essa carta e dentro dela ela interpreta e vê de uma forma, dentro da vida e da compreensão dela, do modo dela de ser, de existir, da cultura que o pé dela pisa, do que ela está atravessando naquele momento de vida dela, e que amanhã ela vai olhar de outra forma. São 78 arcanos, 22 maiores, 56 menores, mas esses 78 arcanos, eles são, eles são um só. No vácuo quântico, na unidade, é uma coisa só. É porque aqui, para o nosso cérebro racional entender alguma coisa nessa dimensão, precisa reduzir muito, de trilhões de ciclos por segundo, precisa reduzir muito para a nossa intelectualidade, né? Nós que nos achamos muito inteligentes, né? O Milor Fernandes, ele fala um negócio interessante. Ele fala assim: a maior prova de vida inteligente em outros planos é que eles não vieram aqui ainda. É isso, reduz muito para a gente entender alguma coisa. São infinitas possibilidades de interpretação, então não tem essa coisa assim de eu sei o que está dizendo, eu sei o que é. Não. E o tarô original, quando foi encontrado, ele não estava acompanhado de nenhum manual.
Nós temos os manuais hoje, que nos auxiliam muito, né, a desenvolver nossos estudos. Eu não sou contra os manuais, tem professores de tarô que falam, rasga esses manuais, né, olha só para o arcano ali. Eu não sou dessa linha. Eu gosto de estudar, de ver diferentes decks, diferentes manuais, e eu acho que vai só enriquece a interpretação e a forma de olhar para ele. Então, o louco aqui, ele traz esse mundo poético, esse mundo profético, e essa falta de sentido que ele tem, ele vai despertar para buscar esse sentido, que é a carta do mago, que nós vamos entrar ali agorinha. Essa busca de sentido dele pode pirar ele, pode potencializar esses paradoxos que ele já traz, essas crises existenciais, porque às vezes se preservar nessa inocência também, né, nessa fase infantil de não querer buscar desenvolvimento, não querer crescer, de não despertar, ela não potencializa os paradoxos. Mas essa busca de sentido, também quando ela é entendida, ela pode também neutralizar esses conflitos, neutralizar essa ansiedade que nós temos, né? Essa angústia que nós carregamos pela falta de sentido, e encontrar um caminho existencial com maior profundidade. O louco, ele não está preocupado se ele é o primeiro, se ele é o último, ele não está concorrendo com ninguém, ele entra e sai dos lugares, né? Ele pode ser tudo e nada ao mesmo tempo, pode transitar em qualquer um deles. O zero, ao mesmo tempo que é o nada, é o tudo, é o infinito, é o ilimitado, é a unificação, certo? Tem muitos estudos aqui dentro da numerologia também, de cada arcano, certo? Que eu não vou entrar aqui. Mas o louco, ele prefere passar pela vida dançando, curtindo, igual alguém falou aí, se aventurando, vivendo. À medida que ele vai aprendendo, ele vai conseguindo também dançar dentro dos desafios. Ele entende que a essência dele não é desse plano e que essa grande travessia pode ser feita também com um sorriso no rosto. Onde ele vai, ele leva alegria, ele leva oxigênio. A palavra original do louco nos estudos, né? The Fool, foi traduzido louco, também quer dizer fole, né? Que é a sanfona, que é o oxigênio. Também tem uma etimologia que fala que quer dizer fogo. Então, onde ele vai, ele traz ordem, ele traz caos. Às vezes a gente está viajando, vê um cara que largou tudo, está na beira da estrada, né? Ou vê uma pessoa que não está muito aí para a paçoca da rotina, das coisas cotidianas, aquilo nos incomoda. Incomoda o louco que às vezes a gente está trancafiado dentro de nós, que a gente não dá conta de soltar. E às vezes a gente fazer uma coisa diferente é um absurdo. Às vezes quando a gente faz uma viagem, uma coisa diferente lá naquele lugar, às vezes dá uma vontade de ficar por ali mesmo, né? Viver de forma mais leve. Parece que tem mais sentido. E aí passa um pouco, a gente tranca de novo o louco lá dentro da jaulinha, né? Mas com o passar do tempo ele vai somatizando. Que hoje fala muito nas terapias da nossa criança ferida, né? Dessa criança. Inclusive esse termo criança ferida é do Jung, né? Esse impulso que a gente traz, ele está aí. É uma das instâncias que o Freud percebeu na nossa personalidade, é o id. E a gente tem a outra instância que é o superego. As regras é o que diz não, é que a gente tem que se enquadrar. E o id é o que a gente precisa se libertar, sair. E a gente tem o nosso ego, que é o princípio da realidade. Tem que jogar com esses dois extremos. Então, de alguma forma, a gente tem que atender a nossa criança lá também. Olha, o papai vai trabalhar aqui, certo? Mas nós vamos tirar férias. E aí tira mesmo, porque você prometer para a criança, né? Ainda mais para esse louco dentro de nós, e depois no, trancar ele lá dentro nessa rotina maluca aí, e ele não tem como ficar trancado numa caixa. Ele é esse lado que a gente tem que dar vazão mesmo. Por isso que a sociedade cria momentos da gente suspender o nosso juízo. É o carnaval, é o estádio de futebol, é as festas, é o show de rock, para a gente dar vazão a esse estímulo, que ele pode se tornar agressivo também. O louco, ele é muito perigoso de aproximar da nossa vida. Quando a gente vê uma pessoa mais assim, a gente não quer ela muito perto, não. Porque ela traz a gente para o outro lado, né? As pessoas que têm filhos, né, e tem um mais doidinho lá, que quer afastar ali a amizade, porque aquele lá desperta esse lado que a sociedade quer programar. E a figura do louco também da gente abrir mão desse conforto, dessa segurança pela sobrevivência, né? A gente largar as instituições, né, para se lançar, às vezes, no autoconhecimento. As pessoas estão numa jornada de terapeutas, né? Nossa, mas você largou isso para poder trabalhar com isso, você vai largar aquilo para fazer isso. As pessoas que às vezes abandonam uma coisa muito estabelecida. O louco é meio Peter Pan. Lembra que o Peter Pan vai lá e leva as criancinhas lá
E como se ele chegasse e levasse a nossa criança também para um lugar desconhecido, certo? São arquétipos, né? Esse arquétipo está em várias culturas, várias lendas, vários contos de fadas, né? Ele se basta, ele só quer a beleza de existir e ponto. Ele não tem preocupação em pertencimento. Ele não está preocupado se ele pertence ou não àquele grupo, né? Àquela família. E as pessoas se incomodam dele não se doer por não pertencer, mas ele não. Ele tem um caráter meio anárquico, né? É o palhaço. Ele é tanto esse palhaço inocente. Quando a gente tranca o louco dentro da gente, é aquele arquétipo do palhaço triste e também desse palhaço psicopata, do Coringa do Batman, né? Então, assim, esse louco ele pode ter extremos se ele não for cuidado, se ele não for alimentado. Porque é uma parte da nossa psique, porque no nosso castelo interior ali, onde na nossa morada interna, quem a gente é de fato, às vezes a gente não quer um bobo da corte. Então a gente tranca ele, a gente reprime ele dentro de nós. Mas ele está lá, faz parte da nossa psique, da psique humana. É um arquétipo. E às vezes o paraíso para ele já existe, já é aqui, já está desfrutando. E é o que a gente chama que às vezes esse paraíso dele é uma ilusão. E do olhar dele, o nosso modus vivente é uma ilusão. Então a gente tem aí também a última fase aí né, dessas etapas aí dos arquétipos, né? O louco, gente, é como se fosse um coach inverso. Se você não tem meta definida, você nunca vai errar o seu caminho. A gente entra, às vezes, nessa pilha muito de objetivos, de planejamento de vida, e quando a gente falha, quando a gente erra, quando a gente se perde, às vezes a gente não sabe lidar com isso. Igual eu falei, o louco ele tem vários níveis. Ele aprende também. Ele consegue ter posses sem apego. Ele consegue ter família sem o apego. Desfrutar das almas que estão ali compartilhando a existência com ele. Ter amorosidade. Ele enxerga a beleza. É porque ele tem vários níveis de aprendizado que são os arcanos que ele passa. Aqui hoje nós estamos só tratando de uma linguagem geral, porque ele é um arquétipo completo, igual eu falei, ele tem variações iconográficas, diferentes imagens, né, que retratam ele. São os dramas também que a gente passa, né? São possíveis a nossa personalidade. Porque o louco, a personalidade é o ego. Ele não consegue ficar dentro dessa personalidade, ele quer sair. E nós precisamos, para a gente dar conta da vida, do mundo material, nós precisamos ter um programa mental, emocional, e aí a gente entra para dentro da nossa personalidade e se identifica com ela, que nós somos ela. E ele quer nos mostrar que não, que nós temos um potencial para ser desenvolvido, que nós precisamos nos lançar no desconhecido. E é interessante quando você olha assim na rua, às vezes o cara está catando, esse pessoal que trabalha com reciclagem de lixo, né? Sempre tem um cachorrinho, né? Esse pessoal que mora na rua, tem um cachorrinho. Os cachorros, eles trabalham com essa parte nossa, dessa inocência também. Tem pessoas que são muito duronas com as pessoas, mas elas se abrem ali, né, na inocência, com um gato, um cachorro, conseguem enxergar beleza, inocência. Abandonar a nossa personalidade é um risco. Por quê? Porque a gente se afasta do ser funcional da sociedade. Porque a nossa sociedade, ela prima muito tudo que é útil. E geralmente as coisas que já estão postas. A gente entrar dentro daquela profissão, daquela caixinha. E esse arquétipo não. Esse arquétipo é do empreendedor também, é da pessoa que quer servir o mundo de uma forma única. O louco, ele é muito autônomo, ele é singular. Leio o tarô, eu não quero ler o tarô igual aos outros, eu quero ler do meu jeito. Isso é arquétipo do louco. Ele não vai ficar se comparando, ele não está nem para os olhares. Falei do tarô, mas pode ser qualquer profissão, qualquer coisa, é aquilo que a gente quer servir para o mundo. Às vezes a gente está bloqueado em algum desses arquétipos aqui, e às vezes numa leitura de tarô abre para você um universo de você entender que às vezes você tem dificuldade de vender por conta de uma ferida, de rejeição, de ouvir não, medo de se mostrar por alguma questão de autoimagem. Esses arquétipos aqui, eles mostram o nosso momento de vida, onde a gente está dentro de um relacionamento, num momento profissional. Uma coisa é certa, né? Dentro da jornada humana, uma vez que nós somos tocados pelo louco, não tem volta. Traduzindo, é o despertar espiritual também. É o despertar que somos portadores de um espírito. Nós somos o espírito. E nós somos o caminho. Quando Cristo fala, eu sou o caminho, né? Não é ele lá, eu, Lúcio, sou. Você, quando você abre a boca e fala, eu sou, é você na sua jornada de autoconhecimento. Você é o caminho e você é a luz. Encontrar esse caminho que é o nosso desafio.
que é a nossa jornada de alma nesse plano. Eu vou fazer um paralelo aqui entre o louco e o mago. Então a gente vê o louco ali com a trouxinha dele, né? Pouca coisa basta. Ele não tem consciência do que tem ali dentro. Quando ele desperta aqui para o mago, que é o arcano 1, ele coloca as coisas na mesa. Dessas coisas da mesa, todo o tarô se desdobra. Os arcanos menores, retratado aqui nos paus, em cima da mesa, na espada, na copa e na moeda. Então o mago, ele entende que ele tem ferramentas dentro dele para ser transformada. Lembra que eu falei do laboratório? Nós somos o laboratório. Então ele vai iniciar essa jornada alquímica. Ele compreendeu, né? A Kundalini está ali enrolada ali na cintura, ela vai no desenvolvimento aqui dos arcanos, na caminhada, essa Kundalini vai sendo desperta, né? À medida que nós vamos trabalhando nossas sombras, nós vamos fazendo a vontade da nossa luz, né? Ele está ali em cima como aí embaixo, nós vamos aprendendo a nos colocar no lugar de servir nesse plano, de alguma forma, da sua conexão. Em cima do mago tem um infinito, é a sua conexão com esse Wi-Fi universal, que pode chamar de universo, de Deus, de deusas, de infinito, de ilimitado, né? Ou inominável, mas essa conexão do nosso interno com o externo, que não tem interno nem externo, é um mistério. O mago despertou para esse mistério. E aí ele vai iniciar a jornada dele nesses arcanos aqui que eu coloquei, que são os arcanos maiores. Cada arcano desse é um universo para a gente refletir, para a gente se compreender, buscar autoconhecimento. E dentro de cada arcano desse tem uma luz que nos auxilia a dar o próximo passo naquilo que a gente está precisando, está estagnado, numa vida de relacionamento, numa vida profissional. São as áreas da vida, são 12 áreas da vida, né? A gente tem uma leitura que chama Roda Astrológica, que a gente visita as 12 casas, as 12 áreas da vida, que é uma leitura mais profunda, para a gente ver como é que está cada área dessa e o que está pegando ali e como desenvolver. Então nós temos aí a mesa do mago, olha só. O mago, ele já começa a compreender, o louco ele ainda é inocente, mas quando o louco já inicia a caminhada dele, ele já começa a uma compreensão mais profunda de que existe um ego que nos isola de uma experiência mais plena, de uma vida, de um ambiente mais vívido, que é esse ambiente da criança, da inocência. O desafio do louco vai ser voltar para essa inocência, entrar nesse conhecimento, como se fosse comer a maçã lá, né? Conscientemente entrar nesse plano, fazer esse percurso, essa jornada de alma e criar um elo entre essa parte criativa, imaginativa do louco e a parte da rotina. Desenvolver um trabalho também aqui nesse plano de desenvolvimento da consciência dele. É um milagre da multiplicação dos pães, é isso. O Lúcio está caminhando, encontra um irmão ali, uma irmã, que teve um despertar, ela compartilha o aprendizado dela comigo. E isso é o fermento, né, da vida. E, naturalmente, vai seguindo na jornada e compartilhando, até chegar no final da jornada, que é essa carta aqui do mundo. O louco, ele é uma figura andrógena, o masculino e o feminino. A gente vê uma varinha ali no arcano 1 e vê duas varinhas no arcano 21, que é a do mundo. Quer dizer, houve uma integração. Só o arcano 0 do louco e o mundo é que estão nessa posição de dançar, como se houvesse uma jornada e chegou ali no último arcano, no mundo, houve uma realização. Mas o louco retorna e fica nesse eterno ciclo, eterno dentro da nossa cronologia, né? E a gente tem os arcanos menores. O que são os arcanos menores? Então nós temos 22 maiores, que ali já dá pano para manga para estudar. A gente falou aqui superficialmente do louco. Se eu fosse abrir aqui os microfones, se fosse uma aula aqui de um curso, para a gente trocar um grupo de estudo, igual aqui tem algumas pessoas que já fizeram formação comigo, né? A Suzy, a Raquel, a Wendy, eu estou vendo aqui por enquanto. Então são muitas possibilidades de troca. Muitas intuições, muitas coisas que vêm da nossa psique, né? É um processo terapêutico. E aí, nos arcanos menores, nós temos 4 naipes. Aqui tem o naipe de ouro, são 10 cartas
do 1 ao 10, e nós temos 4 cartas da corte. O valete, que é o pajem, o cavaleiro, a rainha e o rei. Esses arcanos menores aqui, eles representam os 4 elementos. Cartas de ouro, deixa eu voltar lá no mago, que fica melhor. A moeda e o ouro representam o elemento terra, que é a nossa parte material, o nosso ter, a nossa posse, as nossas sensações dos sentidos físicas dessa matéria, desse corpo. E no tarô a gente aprende, assim, diferente de algumas doutrinas religiosas, né, que o nosso corpo, ele não é uma ilusão, ele não é uma prisão, né? Ele também não é, assim, reduzir o nosso corpo a um comportamento. Tem que ser assim, tem que ser assado, precisa ser assim, né? Mudar o comportamento, não é um conglomerado comportamental, né? O nosso corpo é o nosso templo aqui do nosso trabalho, é a nossa ferramenta nesse plano. Então, essa parte de ouros nos arcanos menores, qual que é a diferença dos arcanos maiores para os menores? Os maiores falam de coisas mais universais, os menores de coisas mais cotidianas. Então, a carta de ouros vai falar da nossa parte profissional, parte de dinheiro, parte de pagar boleto, parte de saúde física, parte de... Você entendeu? Aí nós temos aí as cartas de copas, né? Que é essa taça aí, que representa a água, é nossa parte emocional, nossa intuição. Nós temos as espadas, que é o elemento ar, a nossa parte mental, nossa parte raciocínio. E nós temos a parte de paus, que é o fogo, o impulso, a nossa parte espiritual. O tarô, ele mostra que as coisas não... Porque, assim, eu estou me colocando agora no lugar assim, de profissional tarólogo, que as pessoas me buscam, atrás de um milagre. Ah, eu vou ler o tarô, vai resolver. Não vai resolver, não resolve. Quem vai resolver é você, a partir do acesso que o tarô te ajudou a perceber possibilidades de compreensão de energias estagnadas dentro do seu campo emocional, mental, físico, espiritual. Com aquela percepção, aí sim, você tem condições de fazer o movimento. A alquimia, ela só acontece na ação, na ação. É nesse momento que a gente vai ter que lidar com os nossos programas. É esse que é o momento desafiador. Não existe uma chave. Tem essa coisa, virou a chave? Tem. Tem fórmulas? Tem. Mas nada adianta disso. Por isso que a gente às vezes fica nessa eterna busca. Busca uma coisa, busca outra, busca outra, busca outra. E se a gente parar para perceber, nós já temos ferramentas suficientes, o que a gente não dá conta. Então, o tarô, ele nos coloca, pelo menos assim, gente, a minha forma de ler, de trabalhar, tá? Eu transfiro a responsabilidade do crescimento para o consulente. Qual que é a pergunta aí, mano? Leia. Tarô é diferente do trabalho do baralho cigano? A pergunta é que o tarô é diferente do baralho cigano. O tarô, ele tem essa estrutura que eu te falei de 78 cartas. O baralho cigano não tem. Existem oráculos, existem tarólogos. Eu não vou explicar cada um aqui. Existe oraculista, existe cartomante. O tarólogo, ele precisa de 2 coisas. Primeiro é entender a linguagem simbólica do tarô, estudar. Esse estudar pode ser você pegar a carta e ficar olhando para ela. Cada dia que passa, você tira uma carta do seu dia. Agora, a outra parte do tarólogo é a intuição, que a cartomancia trabalha mais essa parte, né? O tarô ele tem muitas vertentes de tarólogo, de atendimentos. Tem gente que procura o tarólogo para fazer trabalho, sabe aquela coisa, traga o seu amor, faz um trabalho aí para mim, mexe com o livre-arbítrio de outra pessoa. Dá para fazer isso? Dá. Eu não tenho esse conhecimento todo de mexer lá com a energia do outro e fazer toda aquela coisa lá, não. Essas amarrações, né? Tem gente que tem. Acredito que deve ter sim. A minha linha de trabalho é outra. Cada um com a sua, na sua área, da sua forma. Porque essas cartas, elas carregam dentro dela algum mistério. Sabe aquele coringa lá? É o louco. Cabe em qualquer lugar, não é? Então, assim, tem muita coisa para a gente estudar. Essa profissão de tarólogo é uma habilidade que a gente adquire para interpretar os símbolos, né? E saber se conectar com o campo do consulente, que é muito importante também. Isso se abre naturalmente. Quem abre tarô aí sabe, né? A gente não precisa ficar preocupado com isso não, porque as coisas acontecem naturalmente, você vai abrir para você
o que é para ser dito. É adivinhação? Não. É o tarô, você está lendo o que a carta está dizendo. É porque está dentro da pessoa. Os arcanos estão dentro de nós. Faz parte da nossa estrutura psicológica. Então, na hora que você está falando, igual na hora que eu falei do louco aqui, nós trouxemos a energia do louco aqui. Algumas pessoas podem ter identificado algumas coisas, porque está dentro de nós. E se você quiser se tornar um tarólogo, interessar por essa profissão, eu estou aqui à disposição para a gente fazer as mentorias. São 9 encontros individuais, online, ao vivo com você, para tirar todas as suas dúvidas. Tem também um grupo de estudos, onde você participa, também traz seu ponto de vista, sua compreensão. Os estágios supervisionados, onde você faz os atendimentos aqui no online, dentro de uma sala. E tem também o certificado emitido pelo Instituto. Se você sentiu aí o interesse, estou aqui à disposição para a gente marcar essas mentorias. É um valor bem acessível, muito acessível mesmo. E se você também já é tarólogo e quiser fazer uma atualização, ou já estudou tarô e em algum momento teve que parar de estudar, estou aqui também para a gente fazer essa atualização e te atender. Será uma honra. A mentoria inteira dura em média 3 a 4 meses. Nesses 4 meses você já está apto a atender para outras pessoas, acessar o campo delas. Nesses 4 meses nós vamos ter um passo a passo de estudos, de uma forma bem didática e simples, para você conseguir compreender os arcanos, os 78 arcanos. Geralmente um encontro semanal, veremos nesses 9 encontros os arcanos maiores e os arcanos menores. Temos também a parte das tiragens. Só entrar em contato por algum desses canais aí do Instagram, ou se você participa, me viu em algum grupo de WhatsApp, pode entrar também em contato pelo WhatsApp